Vamos falar sobre clientes que querem o valor da arte em parede na hora. Como é que eu faço? Oiê, aqui é a Gilberte, artista de letra e muralista, e eu recebi esse comentário da Mariana, que é uma anja assídua aqui neste canal. Eu achei esse assunto muito legal e vi que ele merecia um vídeo só pra ele, que era sobre como lidar com os clientes que querem o valor na hora, sem a gente fazer um orçamento personalizado. As pessoas andam cada vez mais imediatistas, querendo tudo para ontem. E nem todo mundo entende que serviço de arte em parede ou qualquer outro serviço personalizado precisa de tempo não só para ser feito, mas para ser precificado também, pelo fato de cada projeto ter a sua especificidade e cada especificidade ter um valor e um nível de dificuldade diferente. Tudo isso vai variar o valor. Cada coisinha altera o valor do serviço. Uma arte feita 100% em cima de uma escada tem um valor maior do que uma arte em que você vai passar 100% do seu tempo no chão. Paredes externas ficam mais caras do que paredes internas. Paredes comerciais têm um valor de investimento maior do que as paredes residenciais. E por aí vai. A gente já tem 2 vídeos aqui no canal falando sobre arte em parede que são muito importantes. Eu falo muita coisa que eu não vejo por aí nesses vídeos e vale a pena o Bertflix, que é como você criar propostas de orçamento para arte em parede, o que você precisa levar em consideração e quanto eu cobrei por alguns dos últimos trabalhos que eu fiz, de arte em parede, obviamente. Então, se você trabalha com arte em parede ou quer trabalhar, esses vídeos são essenciais para você. Pois muito que bem, quando um cliente pede um valor assim na hora, apesar de ser muito difícil disso acontecer por aqui, eu explico para ele que não tem como dar um valor exato de imediato pelo fato de cada projeto ser um projeto e ter variações em cada um deles. Mas, pensando no cliente, eu entendo esse tipo de pergunta, eu não julgo, porque as pessoas não fazem ideia do processo de criação de arte em parede, não só de criação, mas de execução. E, logicamente, não fazem ideia de quanto custam esse serviço. E, gente, ninguém é obrigado a saber disso, não. Então, o que eu faço nesses casos? Eu pego informações básicas desse projeto, tamanho da parede, qual é mais ou menos a ideia da arte, se é interna, externa, comercial. Pelo menos isso eu preciso saber. É o básico do básico. Para que eu possa dar um norte para esse cliente, dar uma margem de valor baseado em trabalhos parecidos com esse que eu já fiz. Nossa, Ju, mas você não acha ruim passar o valor genérico assim, não? Você não acha que vai afastar o cliente? Eu não, eu acho ótimo. Sabe por quê? Porque nesse momento a gente consegue perceber se esse cliente tá sondando só valores ou se ele tá de fato interessado em fazer um trabalho com você. E se ele vai conseguir investir o valor que você cobra. Porque se ele não conseguir investir esse valor, mas ele quer de fato fazer esse trabalho, o que a gente pode fazer é ir enxugando, fazendo alguns ajustes no projeto para chegar no valor de investimento que o cliente consegue fazer, para que ele consiga te contratar para fazer esse trabalho e você não perder essa oportunidade. Tá fazendo sentido até aqui? Estão conseguindo entender por que eu acho jogo e vantagem dar pelo menos uma margem para o cliente antes? Ainda tem mais coisa que a gente vai falar sobre, mas se você já chegou até aqui, se tá fazendo sentido para você, vou te pedir para deixar um like nesse vídeo e, claro, se inscrever no canal, porque todas essas pequenas interações que vocês fazem é muito importante para o crescimento do canal e também para me incentivar a criar novos vídeos para cá. Então vou contar com a sua ajuda do lado daí. Ai, meu nariz tá coçando de uma maneira que só Jesus. Vamos lá! Então, como eu estava dizendo, em muitos casos eu prefiro já passar um valor genérico, né, pelo menos uma base, porque se forem clientes curiosos, já vai afastar eles dali e vai nos poupar um tempo danado de criar um orçamento personalizado, porque se você já criou um orçamento personalizado, você sabe que não é rápido de fazer, porque a gente precisa analisar muitos pontos para que o valor fique justo para o cliente e para a gente cria um arquivo, um documento, pelo menos eu sou assim, eu não passo o valor direto pelo WhatsApp ou Instagram, o que for. Eu crio um documento, um arquivinho bem lindo, personalizado, explicando todo o meu trabalho. Já tem um
vídeo aqui também que fala sobre isso, tá com essa capa aqui. E se o cliente não estiver interessado, você vai acabar perdendo tempo à toa fazendo um orçamento desse. E fora que, quando a gente já dá uma base de valor, o cliente começa a ficar ciente de algumas coisas. Ele entende que a gente tem um processo de trabalho, que cada trabalho é diferente do outro, então por isso ele precisa de um orçamento personalizado para saber exatamente quanto vai ser o valor dele. E ele já vai se preparando para o investimento que ele vai fazer se de fato ele quiser fechar esse trabalho com você. E aí sim, depois que vocês tiveram toda essa conversa, o cliente já está ciente de quanto mais ou menos custa o seu serviço e ele estiver de acordo, aí você faz aquela proposta de orçamento caprichada, toda detalhada e linda, para ele ficar ainda mais encantado com o seu trabalho e passar mais confiança também com o tipo de serviço que você vai entregar. Eu comentei que é muito difícil de acontecer esse tipo de pedido aqui na Gibert, né? E eu acredito que isso seja difícil de acontecer por aqui, porque sempre, em qualquer conteúdo que eu crio do meu trabalho, eu tento deixar o mais claro possível do processo que ele tem, da qualidade e da exclusividade que é um serviço de arte em parede, que ele não é qualquer serviço, muito menos que qualquer pessoa faz. Eu tento deixar muito explícito o valor do meu trabalho. Valor no sentido de percepção de valor, não de dinheiros e de preço, entende? É claro que, por mais que a gente se preocupe em fazer isso, vez ou outra vão aparecer alecrins dourados que não têm a mesma percepção de valor de arte que a gente tem ou que outros clientes têm. E tá tudo bem, gente. Ninguém é obrigado a pensar da mesma forma que a gente. A pessoa pode até gostar de ver uma arte em parede, achar um mural legal, mas achar que esse trabalho não vale o valor que a gente cobra. E tá tudo bem, é só não fechar o trabalho. Assim, ninguém perde tempo e todo mundo fica de boa, sem passar estresse. O que não dá é a gente investir um tempo danado criando uma proposta de orçamento personalizada para esse tipo de pessoa que não valoriza esse trabalho. E aí, no final das contas, depois que a gente já gastou 30, 40 minutos fazendo essa proposta, a gente podendo estar criando conteúdo para divulgar nosso trabalho, atendendo outros clientes, a gente já perdeu esse tempo, envia a proposta de orçamento e o cliente some, não te dá a menor satisfação. Isso acontece demais aqui, tá? E não adianta dizer que, mas isso é culpa sua, porque você não estipulou uma data para o cliente te responder, ou porque você não soube dar um prazo para ele, não foi incisiva. Gente, não é isso. Eu já fiz a abordagem com o cliente de várias formas diferentes, dando prazo para ele me responder, indo perguntar de volta se ele tinha visto, o que ele tinha achado, se precisava de alguma coisa, se estava com alguma dúvida. Não adianta. O problema não tá aqui, artista. O problema tá em cliente. Essa atitude diz muito mais sobre ele do que nós. O que a gente pode fazer, a gente tá fazendo, que é o nosso atendimento, que é dar atenção a esse cliente. O problema é que, muitas vezes, eles não têm a mesma consideração e educação de te dar um feedback. E eu não tô falando que o cliente tem que fechar sempre os trabalhos com a gente, não. É só uma satisfação pra gente não ficar esperando, sabe? Falar, olha, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu atendimento, mas infelizmente não vou poder fechar esse trabalho com você. E ponto, acabou. É tão mais fácil, é tão mais leve e respeitoso com alguém que investiu tempo pra te atender, sabe? Óbvio, é uma obrigação da gente atender o cliente da melhor forma possível, mas eu acho também que é uma obrigação do cliente tratar o profissional com o respeito e a consideração que ele merece. Então, se esse tipo de coisa acontecer com você, não leve isso pro seu coraçãozinho, não fica triste. Pense nisso como um livramento. Livramento de estresse e passação de raiva. Fica aí a dica. Esse vídeo foi virando um papo cabeça, né? Foi mudando um pouquinho o aspecto dele, mas eu acho que é importante a gente falar sobre todos esses pontos, porque a gente sempre fica achando que o problema tá na gente, que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Fica, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Quando, muitas vezes, não é a gente que está fazendo alguma coisa de errado. Então, se livre um pouquinho dessa culpa, tá bem, meu anjo? Bom, essa é a forma que eu faço, que eu encontrei de ser mais eficiente pra mim, pro meu tempo e de
de conseguir filtrar os clientes que realmente querem o meu serviço logo nessa primeira conversa. Isso já me evitou de fazer vários orçamentos desnecessários. Então já quero saber a sua opinião sobre isso. Se você já passou por essa situação, como que foi, como que você lidou, me conta aqui nos comentários, vamos conversar. Me conta também o que mais você quer ver aqui no canal, se você tem algum tema de vídeo que ainda não tem por aqui e você quer que eu faça. Vou aproveitar também e já deixar alguns outros vídeos aqui de dica para você poder fazer um Bertflix e continuar estudando sobre arte em parede para te deixar mais seguro para trabalhar com murais. Aproveita também e se inscreve aqui no canal, meu anjo. E se você quiser ficar mais pertinho dos bastidores e da vida realzona dessa artista e criadora de conteúdo, eu tô nessas redes sociais aqui, na Gilberte falando de lettering e arte em parede, na Virei K-Lover falando de doramas, BTS e muitas camisetas personalizadas. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!